Mateus, capítulo de número 13. Amém. Amados, eu quero falar com você por meio desta palavra, que é sobre o começo do reino dos céus. E eu quero dizer para você que o reino dos céus, ele começa no seu coração. Veja que nessa parábola aqui, Jesus ele começa ela de uma maneira diferente. A maior parte das parábolas que Jesus ensina para as pessoas, ele vem dizendo assim, e o reino dos céus é semelhante, e aí ele vai explicar o reino dos céus sendo semelhante àquele ensino que ele traz. Mas aqui nesta parábola ele começa diferente. Ele já começa dizendo que o semeador saiu a semear. E eu quero dizer aqui para você que o reino do céu começa no teu coração por meio da palavra de Deus. Ela é a semente a qual o semeador saiu a semear. E o resultado do plantio depende aí agora do terreno a qual a semente vai ser semeada. E aqui Jesus ele vem trazendo essa parábola para ensinar que tipo de solo é o nosso coração. Eu quero dizer aqui para você, amado, já de antemão, que o teu coração é um solo fértil. O teu coração é um solo frutífero. Porque você está aqui hoje porque a semente que foi lançada um dia no teu coração está germinando. Ela está dando frutos, porque você está aqui hoje. Mas quantas e quantas pessoas têm recusado? Quantas e quantas pessoas têm deixado de lado a palavra de Deus, a boa semente, porque tem caído em solo ruim? E eu quero dizer que a semente que foi semeada nos 4 solos aqui, foi a mesma semente. Veja que Jesus está dizendo, olha, o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram. Então ele não está dizendo assim, ele semeou no solo rochoso uma semente, ele semeou no solo espinhoso outra semente. Não, foi a mesma semente. Só que a mesma semente caiu em vários tipos de solo. E o que eu aprendo com isso? Que a palavra de Deus ela é uma só. E essa uma palavra vai cair em vários solos, em vários corações. E cada coração está de um jeito nessa noite. Agora, eu quero perguntar aqui para você. Que tipo de solo é o teu coração? Você recebeu a palavra, a semente. Caiu sobre o teu coração. E agora o que está acontecendo com essa semente? Eu vou explicar aqui para vocês sobre esses 4 solos aqui, sobre esses 4 terrenos. E aí você vai fazer uma análise na tua vida, como está o teu coração. Amém? Primeiro, quando Jesus fala que a semente caiu à beira do caminho, aí no versículo de número 4, o caminho ele é um solo batido, naquela época ali, batido pelas patas dos animais, pelas rodas das carroças, pelas caravanas que passavam ali pelo caminho. Então é um solo que não tem proveito. A semente ela está na superfície e não no solo. Então hoje tem muitas pessoas assim que ouvem a palavra e a palavra fica só na superfície. Ela não desce para o coração. A pessoa não deixa a palavra descer no coração. Porque quando ela desce para o teu coração, automaticamente o teu corpo vai obedecer. Então tem muitas pessoas hoje ouvindo a palavra de Deus e deixando ela só na superfície. Ela não desce para o coração. E aí a pessoa acaba então ficando vazio. Isso daí são aqueles que não têm inteligência espiritual. Aquelas pessoas que não conseguem entender
a palavra de Deus, não consegue entender as coisas espirituais, não consegue ter discernimento das coisas espirituais. Então, se a palavra não está no teu coração, você não vai ter temor a Deus. A semente, ela é pisada pelas rodas dos negócios e pelos prazeres da carne. Isso daqui é aquela pessoa que está à beira do caminho. Ela se preocupa mais com os negócios dela, se preocupa mais com os prazeres da carne do que obedecer à palavra de Deus, deixar a palavra dar fruto. São as pessoas que estão à beira do caminho. E aí o que acontece quando a pessoa está à beira do caminho? Ela vai estar dentro da igreja, ela vai ouvir a palavra de uma maneira superficial, a palavra vai estar na superfície dela, mas não vai descer para o coração. E o que acontece? E vieram o quê? As aves e comeram-na. Quando Jesus fala aqui das aves, ele está se referindo ao quê? Ele está falando aí a respeito dos agentes do diabo. Como poderia ser aqui os agentes do diabo? Pode ser uma amizade, aquela amizade que às vezes tenta tirar você, larga a mão de ser crente, larga a mão de ir na igreja. E você tem tanto tempo para ir na igreja, depois que você ficar velho, você vai para a igreja. São os agentes do diabo. E aí, a pessoa que tem a palavra superficialmente, aquela que está à beira do caminho, ela acaba aceitando isso, aderindo isso daí para ela. É onde que as aves começam a comer a semente, é o que Jesus está querendo dizer aqui. E quando a semente cai no teu coração, quando ela cai num solo frutífero, ela vai dar frutos. E quais são os frutos aí que é necessário para a nossa vida? Primeiro, aquele que é verdadeiramente salvo, ele busca santidade para a vida dele. Ele tem um caráter cristão, fruto de práticas, de boas obras. Nós precisamos produzir o fruto do testemunho cristão. Precisamos produzir o fruto também da disposição em compartilhar as coisas com os necessitados. Precisamos dar o fruto também do louvor a Deus. Quando você recebe a palavra, entende a palavra, e pela fé você guarda a palavra, ela fica fora do alcance do diabo. Como o salmista Davi diz, a tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esse é o primeiro solo que Jesus está falando aí, a beira do caminho. Entenda, irmãos, a beira do caminho não tem nada de bom. O segundo solo é aqueles que têm um terreno pedregoso. Está aí no versículo de número 5, E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O que Jesus está querendo ensinar com essas palavras aqui, irmãos? Aqui nesse caso, Jesus está dizendo aí sobre aquela pessoa que recebe a palavra, mas a palavra não cria raiz no coração da pessoa. Ela é aquela pessoa que ela é às vezes entusiasmada com a palavra, mas isso daí é apenas superficial. Ela tem aquela empolgação, ela vem na igreja, ela ouve a palavra, nossa, Deus falou comigo hoje, que bênção, que palavra abençoada, ela sai da igreja radiante. Quando é amanhã, ela já esqueceu tudo que foi falado. É aquela pessoa que tem o coração duro. A semente até cai ali, ela até germina, mas morre. A pessoa, ela não tem raiz em si. E quando surge uma tentação ou uma perseguição,
logo ela afasta os caminhos de Deus, ou ela afasta da direção do Senhor, porque ela não tem raiz. Então nós precisamos ser assim também, amados, tá? Ter raiz. Quando surgir a tentação, a perseguição, você não desviar, não afastar. E aí Jesus explica um pouquinho mais aqui, porque ele fala também sobre o sol, no versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O que Jesus está querendo dizer com o sol? O sol, ele vem representando a perseguição, mas toda perseguição não é para destruição. Guarda isso no teu coração. A perseguição, ela acontece, Deus até permite vir perseguição, vir aflição nas nossas vidas, para crescimento. Sem a luz do sol, a planta não cresce, a planta não fortalece, a planta não dá frutos. Agora, o problema que Jesus está falando aqui, que vindo o sol queimou aquilo que foi brotado, é porque não tinha terra fértil ali. O solo era rochoso, a raiz não aprofundou, então ela não suportou o calor do sol e morreu. É o que acontece com muitos crentes hoje. A pessoa tem o coração endurecido, não deixa a palavra criar raiz. Quando vem a aflição, quando vem a luta, quando vem a perseguição, a pessoa morre espiritualmente. Porque aquela pressão sobre a pessoa ali acaba matando ela espiritualmente. Ela desiste de servir a Deus, ela abandona os caminhos do Senhor, ela não quer saber mais de ir na igreja. Por que muitos crentes hoje não estão perseverando na presença de Deus, na palavra de Deus? Porque a fé está fraca, já não tem mais um entendimento suficiente pela palavra de Deus. As suas decisões ali já não são sinceras mais. Por isso que muitas pessoas têm um coração duro. Ela não tem uma fé profunda, não consegue acreditar. Irmãos, a fé é a certeza, é a convicção de fatos que você não vê. Lembra, na beira do caminho, a pessoa fica com a palavra superficial, mas não desce para o coração. No solo rochoso, ela ouve a palavra, até desce para o coração, cria raiz, mas não cresce, não prospera. E aí Jesus fala agora sobre o terceiro terreno, a qual é o terreno cheio de espinho. Versículo 7, E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Interessante isso daqui, porque você já parou para observar que o mato cresce mais do que o alimento? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que se nós não tomarmos cuidado, o pecado, os desejos da carne, acaba prevalecendo. O terreno cheio de espinho é aquele que tem a mente inconstante. Às vezes ela fala assim, hoje eu vou na igreja. Passo o dia todo assim, vou na igreja. Quando chega a hora dela vir para o culto, não vou na igreja hoje não. É uma mente inconstante. Eu vou, a partir de hoje eu vou mudar minha vida. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Mas quando é amanhã, ela está sendo a mesma pessoa. E isso daí são aqueles que têm um coração cheio de espinho. A semente é lançada, cria raiz, mas não produz fruto, porque os espinhos sufocam. Isso daí tipifica aquela pessoa que é preocupada. E quais são então esses espinhos que a preocupação produz na vida das pessoas? Olha só, primeiro, a pessoa ela se preocupa mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus.
ela se preocupa mais com os seus prazeres, ela se preocupa mais com as festinhas, com as amizades, ela se preocupa mais com isso daí do que com as coisas de Deus. Uma outra coisa também que a preocupação causa, a pessoa, ela é seduzida pelas riquezas. E o terceiro espinho que a preocupação produz é as ambições. Uma pessoa preocupada é uma pessoa ambiciosa. É a preocupação que faz com que a espiritualidade se torne nada na vida dela. Isso que é errado, irmãos, a preocupação excessiva. A pessoa não consegue dar tempo para Jesus. Lembra de Marta? Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. E Marta estava desinquieta, vai para lá e vem para cá, e aquela preocupação toda, até que chegou um momento que ela não aguentou. Interessante que a pessoa preocupada, ela quer sempre tirar ao outro que está nos pés de Jesus. E Marta chega então diante de Jesus: mestre, não seria bom que Maria viesse me ajudar? Tem tanta coisa para fazer, usando aqui minhas palavras, né? Jesus fala para ela assim: Marta, Marta, por que está ansiosa? Uma coisa só é suficiente. Maria escolheu a melhor parte. Então, a preocupação tira a melhor parte da tua vida. Lembra do jovem rico também? Ele chegou diante de Jesus e falou assim: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus falou assim para ele: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Honrar teu pai e tua mãe. Ah, Senhor, isso eu já faço. Ah, legal, então tá bom. E Jesus, vendo que ele era muito rico, né, falou: olha, então vende tudo que você tem aí e reparte com os pobres. Ele quis fazer isso? Não. Ele disse que cumpria todos os mandamentos. Amava a Deus sobre todas as coisas, mas não amava o seu próximo como a si mesmo. Ele não quis repartir com os pobres. E ele preferiu mais perder a vida eterna do que perder a sua riqueza. Olha o perigo que é isso, irmãos. O que adiantaria ao homem ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? A pessoa, às vezes, ela gasta muito tempo com os prazeres da vida dela e poucas horas com as coisas espirituais. E agora Jesus vem terminando aqui esta parábola falando sobre a semente que caiu na boa terra e deu fruto. Aí no versículo de número 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto a 100, outro a 60 e outros a 30. O que nós podemos aprender aqui com essa observação? Aquela semente que cai na boa terra são aqueles crentes que ouvem a palavra e compreendem. Por ter raiz profunda, a pessoa começa a dar fruto. Ela começa a dar um bom testemunho cristão. Ela começa a ver as necessidades das pessoas e ela começa a compartilhar. Ela começa a ajudar. Ela começa a demonstrar ali atitudes de fé, porque a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Esses são aqueles cristãos que a palavra penetra até a alma dela. Não é só até o coração, mas vai até a alma. Um certo escritor chamado William Ward, ele disse assim, os ouvintes da boa terra representam o lado otimista desta parábola pessimista. Então, aquele que tem o coração bom, que aceita a palavra de Deus, irmãos, são os otimistas.
num mundo pessimista, porque o mundo hoje está assim, né? As pessoas estão aí sem esperança, as pessoas estão aí perdidas, sem saber o que fazer, mas você é a esperança para aqueles que estão perdidos. Amém? Você é o fruto para aqueles que estão necessitados. Se a semente produz fruto, então ela cumpre a sua missão. E aí, irmãos, eu pergunto para você agora: teu coração é um solo frutífero? Pastor, é sim. E aí, a semente caiu aí, ela tem que cumprir a missão, né? Ela tem que cumprir. A semente, quando ela nasce e ela começa a crescer, qual é a missão dela? Dar frutos. E se o nosso coração, irmãos, é um solo frutífero, a palavra tem que cumprir a missão dela, tem que dar fruto. Tem que dar fruto. E Jesus fala aqui que esses frutos têm que permanecer 100, 60, 30 por 1. Interessante que Jesus ele faz uma colocação de 3 lados negativos, né? O solo à beira do caminho, o solo rochoso e o solo espinhoso. Ele faz 3 observações negativas. E agora ele traz 3 somas para a semente que produz. Tem que produzir 100, 60, 30 por 1. E aí eu pergunto para você agora: qual tem sido a sua produtividade?